A paz do Senhor Jesus. Eu estava meditando na palavra do Senhor, no livro de Atos, até o 5, e eu fiz uma pequena reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Bom, o Senhor Jesus deu ordem para os seus apóstolos, dizendo: ficai em Jerusalém. Está escrito lá em Atos 1. Ele diz: não saia de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, que recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido. Aqui, em a descida do Espírito Santo. 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam na casa em Jerusalém, vivendo em oração, em comunhão, orando, para que se cumprisse a promessa do Senhor. Aí, de repente, veio do céu como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concediam que falassem. Amém? E essa parte aqui, 2. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aí na parte 5, Atos 5:17, fala que os seguidores da lei de Moisés estavam incomodados com eles, porque eles saíram cheios do Espírito Santo, evangelizando sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, fala que esses sacerdotes saduceus, cheios de inveja, porque viam os apóstolos cheios do Espírito Santo, de poder, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E eles não tinham nada disso. Esses sacerdotes, eles eram cheios de regras, normas, costumes, sacrifícios, obrigações, mas eles não tinham a graça de Deus. Então eles começaram a perseguir os apóstolos de Cristo. Então eles mandaram que prendessem os apóstolos e proibiram os apóstolos que falassem no nome do Senhor Jesus. Mas um anjo do Senhor apareceu, abriu as portas da prisão de madrugada, bem cedinho, e mandou que os apóstolos fossem ao templo para ensinar sobre o evangelho da salvação de Cristo. E de manhã, o sumo sacerdote, com seus conselheiros, mandou que fossem buscar os apóstolos na prisão, para poder interrogar. Mas o seu servo, chegando lá, viu que eles não estavam mais presos. E eles ficaram perplexos. E chegou um e anunciou que os apóstolos estavam de novo no templo, ensinando o povo a respeito do evangelho da salvação de Cristo. Então foi o capitão com os servos ao templo e pegaram os apóstolos e trouxeram aos sacerdotes. E os sacerdotes interrogando, dizendo: eu não dei ordem para que vocês não ensinassem neste nome? Olha só. Eles estavam furiosos, porque os apóstolos estavam ensinando no nome de Jesus. E hoje em dia também, tem muita gente usada pelo diabo que se incomoda quando a gente vai pregar o evangelho da salvação. Mas nós não devemos nos calar, se intimidar diante da fúria do inimigo. Vocês encheram, o sacerdote falou para eles, vocês encheram Jerusalém
com essa doutrina de Jesus. E jogou a culpa, lança sobre nós o sangue deste homem, que é Jesus, ó. A morte de Jesus, vocês estão lançando sobre nós, culpando nós. E eles estavam furiosos com os seguidores de Jesus. E Pedro disse a eles: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. Deus, com sua forte mão, elevou a príncipe e salvador. Olha, tá falando que Jesus foi elevado como príncipe e salvador para dar a Israel, a todos os povos gentios que crê, o arrependimento, a remissão dos pecados. E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aleluia, glória a Deus. Todos aqueles que lhe obedecem recebeu o Espírito Santo, o Espírito de ousadia. Em Atos 5:41, diz que eles saíram da presença dos sacerdotes, dos capitães, dos conselheiros, regozijando, contente de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E hoje em dia, muitos crentes não querem sofrer nada em nome de Jesus, né? Quer ser tratado como crente Nutella. Porque no nome de Jesus, diz a palavra, nós seremos perseguidos, sofreremos perseguições, aflições, mas nós temos que perseverar na fé. Então, os apóstolos, eles ficaram contentes de ter passado por isso, de ter sofrido afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas, eles não paravam de ensinar o Evangelho de Cristo. E eles andavam cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio do poder de Deus, perseverando em oração. E o Espírito Santo, através da vida deles, operava sinais e maravilhas. Aleluia. E o Senhor também quer. E graças à coragem, à perseverança desses apóstolos, que entregaram, que deram as suas vidas por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje, vivendo pela fé. E o Senhor quer de nós que vivamos como esses apóstolos, andando cheio do Espírito da sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, perseverando na oração, na comunhão com os santos, para que através de nós o Espírito Santo também possa ensinar, operar sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.